Aleluia, glória a Deus. Boa noite, a paz seja convosco, amém? Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Crônica, no livro das Crônicas, capítulo 4, no versículo 9 em diante. Glória a Deus. O Senhor tem nos abençoado e chegamos até aqui, amém? Hoje nós vamos falar sobre Jabes. Amém? Todos encontraram? Livro de Crônicas, livro das Crônicas, está lá depois de 2 Reis, tá? Está logo depois, já é o próximo capítulo, no capítulo 4, versículo 9 e 10. Amém? Quantos já tinham ouvido falar sobre Jabes? Quem nunca ouviu falar sobre Jabes? Quem nunca ouviu? Pode falar, não tem problema, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse personagem. E acho que abaixa um pouquinho esse meu aqui. Acho que é o laranja aqui, se puder abaixar. Amém. Então nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Olha só o que a palavra fala. Eu vou ler na versão NVI. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Talvez aí na sua está Jabes foi o mais ilustre de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Amém? E Deus atendeu o seu pedido. Amém? Fecha seus olhos, Pai. Nós queremos, Deus, te agradecer, Senhor, por mais essa noite, por mais esse dia onde nós estamos aqui, Pai, falando a tua palavra. Pai, que nesse quarto elo, Senhor, que é desta campanha, ó Deus, dos céus abertos, que nós possamos, Senhor, estar, Senhor, sentindo a tua presença, que a tua palavra venha, Senhor, florescer em nossos corações, Pai, e que o milagre venha sobre os teus filhos, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, entender tudo aquilo que for pregado nessa noite, que teu Espírito Santo, que vem, que nos auxilia, Senhor, nesta palavra, Pai, em nome de Jesus. Deus, abençoa os teus filhos da mesma forma, que eles possam, através do Espírito Santo, entender esta palavra, Deus, e que eles possam sair daqui nessa noite abençoado em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Tome o seu assento. Vamos falar um pouquinho. Então, pode sentar-se. Olha só, quem gosta de ler aqui bastante? A Bia. Nem todos gostam de ler. A interpretação é algo que ela leva a campos um pouquinho, talvez, além daqueles que não conseguem, talvez, interpretar tanto. E a palavra do Senhor, ela requer interpretação e muita leitura. Amém? Às vezes nós estamos lendo um texto, e esse texto nós temos que ler várias vezes. É ou não é? Sim ou não? Então, nós estamos lendo ali a Bíblia às vezes, ou um livro, e de repente você meio que dá uma divagada. Acontece ou é só comigo? Né? Nós estamos lendo o texto, né? De repente damos aquela divagada. E o que nós fazemos para voltar no texto? Muitas vezes, às vezes eu volto o capítulo inteiro, né? Já estou lá quase no final do capítulo, então eu volto no capítulo inteiro para retomar a interpretação. Amém, queridos? Então, aqui em Crônicas, capítulo 4, do versículo 9 em diante, daqui a pouco nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo. E quando nós vamos estudar a palavra de Deus, ela requer um estudo
mais profundo e interpretativo, né? E a palavra de Deus, ela nos revela. E quanto mais nós aprofundamos em suas minúcias do texto, mais Deus vai nos revelando a sua obra sobre nossas vidas, e a palavra ela vai falando, vai conversando com você, e o texto vai te abrindo a mente, e você vai enxergando outros horizontes em cima de uma pequena frase. Não sei se eu estou sendo muito aqui abrangente ou muito meticuloso, mas é o que eu entendo. Quando conseguimos ter uma visão através da lente da interpretação, nós conseguimos ir mais adiante. Amém, queridos? Então assim, olha, eu vejo que algumas pessoas usam óculos aqui. Eu também uso, mas hoje eu não estou usando. Quase nunca uso, né? Mas eu preciso usar para ver de longe. Então, antes eu enxergava bem, hoje eu já vejo um pouco menos assim, né? De longe. E quando você coloca o óculos, dependendo do óculos, ele é um pouquinho mais avermelhado. Sim ou não? Então, quando você coloca o óculos, você vai enxergar mais, vai clarear, e parece que aquilo que estava meio escurecido dá uma clareada. É ou não é? Pelo menos foi isso quando eu coloquei o meu óculos. Alguns são mais da cor, assim, puxando por um vermelhinho. Então, dependendo da lente do seu óculos, você vai enxergar. Amém? A palavra do Senhor também, ela requer essa interpretação. Dependendo da lente que eu vejo, eu vou interpretar algo. Amém, queridos? Por exemplo, se você está diante de uma janela, já vou voltar para o texto. Se você está diante de uma janela, debruçado, e tem um outro amigo seu, amiga, que está também perto dessa janela, e você está à frente dessa janela, você está vendo um pé de árvore, ok? Aquele que está aqui do lado, ele está vendo a janela, mas ele não está vendo o pé de árvore, amém? Porém, os dois estão corretos, nenhum dos dois está mentindo, porque aquele que está do lado, ele está vendo a janela, mas não está vendo o pé de árvore. E aquele que está na frente da janela, ele está vendo o pé de árvore. Então, talvez eu dei uma viajada aqui, uma filosofada, mas é dessa forma que nós precisamos entender a palavra de Deus. Nós precisamos enxergar o que ela fala conosco. E quando nós vamos ler esse texto da oração de Jabes, eu já ouvi outras pregações, mas ela traz dentro de um contexto de que quando você faz essa oração de Jabes, era como se fosse aquela varinha mágica, que do dia para a noite você estaria rico. Suas terras seriam aumentadas. Amém? A bênção já estaria com você. Que amanhã você já não é mais pobre. Que isso, que aquilo. Isso é o que? Uma teologia da prosperidade que fala muito sobre isso. Mas eu quero entrar em outro aspecto que também vai nos levar para isso, né? E quando nós vamos conhecer Jabes um pouquinho mais, né? O autor desta narrativa das crônicas, se você prestar atenção antes de falar sobre Jabes, vou ler um trecho aqui para você, tá? Lá no início, no versículo 1. E esses também foram descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carmim, Ur, Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jeate, Jaate gerou Almai e Laade. Esses foram os clãs dos Zoroditas. Esses foram os filhos de Etã: Jezreel, Ismã, Ibidás. A irmã deles chamavam-se Azelepone. Então, vários nomes aqui que você pode dar para os filhos quando tiver. Então, aqui está uma narrativa simples. Sim ou não? Está falando sobre aquela geração, aqueles descendentes, de uma forma simples, né? Normativa para aquela época. Fulano gerou ciclano, cresceu, morreu e ciclano foi gerado. Quando chega em Jabes, o autor das crônicas para aquela narrativa e de repente ele fala assim, olha:
Jabes, ele não fala que Jabes foi gerado por isso, por aquilo. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Então, querido, para quem não sabe, o nome de Jabes significa aquele que causa sofrimento, porque com dor a sua mãe o teve. Lembra lá do texto? Com dor a sua mãe o teve. Então o nome de Jabes é aquele que causa dor, aquele que causa sofrimento, tristeza. Então, todas as vezes que a mãe olhava para Jabes, ela lembrava daquele dia que ela teve muita dor, muita tristeza. Então, ela chamava Jabes, era a mesma coisa, ele está falando assim, ó, vem aqui, você que causa dor. Vem aqui, você que causa tristeza. Vem aqui, você que causa medo. Está entendendo? Este era o significado do nome de Jabes. Muitas vezes, as pessoas nos rotulam com nomes e quer colocar algo que Deus não tem e não quis para nossas vidas. Amém? Está entendendo? Então, isso é o significado de Jabes. Porém, quando a narrativa chega aqui em Jabes, ele abre o leque e vai falando os atributos do que ele quer. E fala assim, sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores eu dei a luz, né? E Jabes orou a Deus, dizendo, me abençoa. Vamos lá. Então nós vamos dividir em 4 partes. Primeira, me abençoa. Nós queremos a bênção, sim ou não? Amém? Eu quero a minha bênção. Porém, nós, muitas vezes, quando a gente fala, Senhor, me abençoa, eu só estou naquela parte do que eu quero as coisas boas para mim, que eu quero as bênçãos para mim, que eu quero ser abençoado, eu quero ser próspero, assim por diante. Então nós vamos entrar em alguns aspectos aqui. Deus tem homens e mulheres que precisam estar disponíveis. Amém? Entenderam? Deus quer homens e mulheres disponíveis. E nós queremos entrar aqui em um personagem que foi muito abençoado. Abraão foi abençoado? Sim ou não? Abraão foi um homem muito abençoado. Ele é um instrumento de Deus na história da redenção. Começa lá em Abraão. Deus fez dele um homem abençoado, próspero e pai de muitas nações. Amém? A bênção estava sobre Abraão. Porém, para que essa bênção venha sobre ele, né? Acontece algumas coisas. Foi do dia para a noite? Deus chamou Abraão, mas ele teve que caminhar na presença de Deus. Amém, irmãos? Amém? Teve que caminhar na presença do Senhor, para que as bênçãos viessem sobre ele. E a palavra fala que ele chegava em alguns determinados lugares e levantava altares de adoração ao Senhor e sacrifício. Então a bênção está sobre nós, nós temos que buscar essa bênção. Porém não é aquela bênção que todo mundo quer, só a bênção, só quer a vitória, eu só quero a vitória. Nós temos que andar na brecha. Amém? Elias foi um homem abençoado, sim ou não? Foi? Elias foi. Mas ele teve que enfrentar Acabe. Sim ou não? Ele teve que enfrentar os profetas de Baal. Sim ou não? Ele teve que defender de uma forma que gerou perseguição na sua vida. E ele teve que se esconder numa caverna, que ele entrou em depressão, mas ele era abençoado. Amém? Está entendendo? Deus pega homens, pega mulheres e transforma a vida deles. Jabes aqui, ele estava sobre uma característica
um nome que, olhando para ele, falava assim: olha, você é o causador de dor, você não vai dar em nada, você não vai para frente, a sua história não vai mudar. Porém, quando o autor abre essa brecha, fala assim: Jabes foi diferente. Jabes foi diferente. Por quê? Ele fez a diferença no momento quando ele estava vivendo. Ele não tomou posse daquela maldição que estava sobre ele. Queridos, nós não podemos tomar posse daquilo que Deus não quer para nossas vidas. Amém? Então Jabes, ele é abençoado. Ele fala assim: me abençoa. E quando ele fala assim, me abençoa, ele fala assim: eu estou à disposição. Eu estou à disposição. Ser abençoado por Deus é ser um instrumento para que a vontade de Deus se realize. Amém? Então eu e você precisamos ser um instrumento para que a vontade de Deus venha sobre nós, e nós, através de Deus, vamos realizar aquilo que Deus quer. E Elias, através de Deus, realizou grandes coisas. Amém? Grandes coisas, mas ele passou por provas, por dificuldades, por lutas, mas ele estava sempre na presença de Deus. Então, meus amados irmãos, mesmo em lutas e dificuldades, mesmo que talvez quando você nasceu, você foi amaldiçoado, Deus tem um propósito na sua vida. Quando você toma posse e fala assim: Senhor, me abençoa, que eu quero ser um instrumento em tuas mãos, Deus muda o ciclo de maldição. Aleluia, amém? E olha só, e a palavra, ela não nos isenta, por conta de nós sermos abençoada, a palavra de Deus não nos isenta de sermos perseguidos, de sermos buscados. Olha só, Paulo fala, lá em segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo diz o seguinte: todos aqueles que quiserem viver piedosamente padecerão perseguições. Amém? Então nós criamos um campo de ilusão assim, que fala assim: não, Senhor, me dá bênção, que só vai ser vitória todo tempo. E nem sempre é dessa forma. Nós somos abençoados, mas nós padeceremos por lutas. Mas nós temos que estar olhando para Deus, para a vitória, para a bênção. Nós não podemos baixar a guarda. Vamos em frente, mesmo em dificuldades. Queridos, nós temos que persistir. Está entendendo? Vamos em frente. O que mais? Aí, Jesus também disse: se o mundo me odiou, vai odiar vocês também. Olha só, se Jesus, ele não tivesse pagado o preço, e se ele só tivesse tomado posse, falar assim: não, Senhor, sou seu filho, eu estou aqui neste mundo, eu não tenho pecados, eu quero que a bênção venha sobre mim. Jesus não morreria na cruz, estaria lá, velhinhos e rico, Então o que eu posso dizer para você? Jesus era abençoado, não tinha pecado, mas ele veio por um propósito, que era morrer na cruz por mim e por você. E essa oração de Jabes, ela não pode ser um amuleto para as nossas dificuldades. Essa oração de Jabes, nós temos que entender que Deus mudou a vida dele, mas ele que buscou a Deus e que quis essa mudança, e Deus atendeu. Amém? Aí ele fala assim: multiplica as minhas terras. O que é multiplicar as terras? Aumentar a minha fazenda, o meu sítio, a minha terra. Se ele está falando assim: Senhor, multiplica a minha terra, porque aquilo que Deus, as terras que ele já tinha dado para Jabes, já estava sendo cultivadas. Amém? E Jabes falou assim: Senhor, tudo aquilo que o Senhor já me deu, já está sendo cultivadas, e eu quero mais para que eu possa cultivar, plantar mais, colher mais. Está entendendo, queridos? Então assim, olha, quando a gente fala assim: Senhor, multiplica as minhas terras, muitas vezes a gente fala: não, eu quero só sombra e água fresca, eu vou ficar rico. Querido, negativo. Se você está pedindo mais terra, é mais trabalho para você. Deus vai te dar a terra, mas Deus requer mais trabalho.
Então esse negócio, pedir mais bênção, pedir mais terra, que alarga as suas tendas, e o trabalho vai diminuir de maneira nenhuma, o trabalho vai aumentar. Está entendendo? Só que nós temos que ter esse entendimento que nós estamos trabalhando dentro de um propósito para o Senhor. Aleluia! Amém? Então quando você se dispõe a trabalhar para Deus, você ganha mais trabalho. Olha só, quando você está se destacando em alguma coisa na igreja, você não é mais convidado para trabalhar? Sim ou não? Você não é mais buscado, mais pedido, né? Se a bateria estiver acabando, tem um carregador lá atrás e tem a extensão em algum lugar aí atrás, daí é só puxar. Então, queridos, Jabes está pedindo, ele não está pedindo uma vida folgada, ele quer mais trabalho, porque aquilo que ele tinha já estava cultivado, plantado, ele quer servir, ser útil, ele quer poder aumentar as suas terras, mas sendo útil, não em vida folgada. Amém, queridos? Foca aqui em mim. E outra coisa, muitas vezes nós queremos as terras, mas nós não queremos o trabalho. Nós queremos as terras, mas nós não queremos o trabalho. Nós queremos a bênção, mas nós não queremos ficar aqui 7 semanas orando e buscando ao Senhor. Porque só as bênçãos é melhor do que passar aqui 7 semanas ouvindo a palavra instrutiva, orientativa para nós. Amém? Então é muito simples eu chegar e falar aqui para vocês, olha, oração de Jabes, ele orou dessa forma e Deus abençoou, prosperou, assim por diante. Aleluia, você vai ser vitorioso, você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, você não é cauda, você nasceu para ser cabeça, amém? Quem já ouviu esse tipo de oração? Você já não é mais derrotado, você é um vitorioso, aleluia, meu irmão. Porém, Deus quer algo mais para nós. Se você está pedindo que Deus, para Ele aumentar a sua capacidade, para aumentar os seus dons, pode ter certeza que virá mais trabalho sobre você, e você não, que é você que está pedindo. E você aumenta minhas tendas, porque aquilo que eu já ganhei do Senhor, já está construído. Então eu quero mais, para que eu possa construir mais para Ti, para que eu possa fazer mais para Ti, para que eu possa alargar mais as minhas tendas. Amém? Guarda-me dos males. Quem quer ser guardado dos mal? Dos males, das maldades. Olha só, queridos. Aí nós pensamos assim, guarda-me, Senhor, do homem mau. Guarda-me, Senhor. Aqui, queridos, dentro da minha interpretação, e a gente pode avançar um pouco mais, né? A gente pode ter essa interpretação, e também podemos interpretar assim, Senhor, me guarda de todos os problemas, mas eu quero entrar em outro campo. Aqui não, dentro da minha visão, não está falando somente de conflitos sociais. Está entendendo? Não está falando só do problema aqui entre nós e o mundo lá fora. Está falando de mim. Guarda-me do conflito. Está falando do ódio, do olho por olho. Me guarda, Senhor, que eu não seja mal. Que eu não venha querer derrotar o meu irmão. Que eu não venha querer deturpar a palavra do Senhor. É isso. Senhor, me guarda deste mal, sabe? O mal que não faz a diferença entre nós e o demônio, que muitas vezes nós, quando causamos o mal, nós estamos endemoniados, e nós temos que fugir desse mal. Está entendendo, meu querido? E a palavra fala que é para nós fugirmos da aparência do mal. Então, por trás desta teia de conflitos, nós não podemos nos iludir que não há uma ação maligna que está ao nosso derredor o tempo todo tentando nos tragar, meus irmãos. E quando nós falamos assim, guarda-me dos males, nós estamos falando assim, Senhor, me ajuda,
guarda, que a minha língua não possa ser um tropeço, que a minha língua seja uma bênção, que eu possa entender a tua palavra, e querido, automaticamente as outras coisas em volta serão abençoadas e protegidas, amém, queridos? Nós não podemos querer que as nossas sejam aumentadas, se os nossos conceitos, se as nossas maneiras de viver não for mudadas. Nós precisamos entender o propósito que Deus tem em nossas vidas. Se eu quero que as minhas terras sejam aumentadas, eu primeiro preciso cultivar aquela que eu tenho, amém? E às vezes aquela que eu tenho ainda nem foi cultivada, está cheia de mato, e ainda nós estamos pedindo mais. Vamos cuidar daquela que Deus nos deu, e Ele vai te dar muito mais. Toma posse da tua bênção, meu irmão. Aleluia. Prosseguindo, precisamos resistir ao diabo, não fazer concessões, alianças. Muitas vezes nós abrimos o leque, fazemos alianças com aqueles que não é para ser feito, abrimos concessões, e é isso que o inimigo quer sobre nós. Aí depois a gente vem, pede a bênção, nós queremos vitória, nós queremos prosperar, mas nós estamos abrindo muitas concessões. Cristo, quando nós somos transformados em novas criaturas, nós precisamos olhar para Cristo, e Ele que é o direcionador das nossas vidas, amém? Por último, livra-me do sofrimento. Sabe, querido, o que é esse sofrimento? Livra-me dos embaraços desta vida. Livra-me das dificuldades. Às vezes nós entramos em alguns embaraços, nós mesmos causamos embaraços em nossas vidas. Às vezes nós, chamamos algumas coisas para dentro de casa. Às vezes nós entramos em vamos dizer assim, em alguns problemão, sim ou não? Sim ou não? Às vezes nós mesmos que entramos em alguns problemas. Às vezes nós que entramos. E muitas vezes esses embaraços, ele não é um pecado, mas é tanto embaraço que vai se tornando um pecado. Sabe, é uma coisa todos os dias enrolados, cheio de problemas, e às vezes eu não consigo sair daquele ciclo, né? E às vezes eu tomo dinheiro de um para pagar o outro, e aquilo ali vai virando um problema na minha vida, e eu não consigo prosperar. Amém? E aqui fala assim, que Deus abençoou Jabes, porque ele estava disposto, né? Quando a gente vai orar, ler, né? Melhor. E Deus atendeu o pedido de Jabes. Por quê? Livra-me do sofrimento. Que Jabes, ele estava disposto a viver uma vida íntegra, uma vida diferente daquilo que a sua própria mãe tinha falado para ele, né? Aí assim, queridos, não tem como Deus aumentar as nossas tendas e as nossas terras, se eu construir a minha casa em lugares, né, onde tem areia. E aquele que constrói a casa na areia, aquele que constrói a casa na rocha, ele vai sofrer o mesmo vento. Porém, aquele que está com a casa firmada na rocha, esse vai ficar firme no Senhor. Mas ele não está livre. Ele não está livre das dificuldades. Amém? Ele não está livre. Então, o que essa oração de Jabes traz para nós como reflexão? Que nós precisamos não tomar posse das maldições sobre nossas vidas. Que nós podemos fazer a diferença dentro de uma vida de caos. Está entendendo? Nós podemos ser um Jabes
Nós podemos ser um destaque, assim como a palavra fala, que Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Isso quer dizer o quê? Que os demais seguiu a ordem de trás que nós estávamos lendo. Porém, Jabes quis fazer diferente. Jabes quis andar um pouquinho além. Jabes, ele não tomou posse daquela palavra de derrota, daquela palavra assim, olha, você é o que causa dor, você é o que não vai para frente. E o diabo ele só está esperando nós falarmos isso, que eu sou um derrotado, que eu não vou para frente, que minha família não vai, que nada dá certo na minha vida. Queridos, vamos entender a palavra de Deus, sabe? Vamos aprofundar mais naquilo que Deus tem para nós, e ela tem bênçãos para nós, e ela quer que você seja uma pessoa usada na presença dEle, para que você faça a diferença na sua casa, aonde você estiver. Vamos colocar de pé, vamos orar. Eu queria nessa noite que você colocasse a sua mão no seu coração e, queridos, tudo aquilo que talvez foi falado já para você, tudo aquilo que talvez te depreciou, aquilo que manchou a sua identidade, aquilo que te retrocedeu, nós queremos em nome de Jesus, essa noite, orar contigo e quebrar todo elo de maldade, em nome de Jesus. Pai querido, que nós sejamos, Pai, vitoriosos, assim como Jabes fez essa oração, Pai. Ele se colocou à disposição, não só requerendo, não só querendo as bênçãos, Senhor, mas para todos aqueles que foram instrumento do Senhor, nessa história de redenção, neste caminhar. A Tua palavra, ela não é obscura, ela é clara, e ela nos diz isso, que todos aqueles que foram abençoados, Senhor, eles também passaram por dificuldades. E aqui nós estamos, Senhor, nessa noite com a Sua igreja, Pai. Muitos, Senhor, estão dentro, Pai, de dificuldades. Muitos, Senhor, estão passando por dificuldades, Senhor. Mas nessa noite, Pai querido, nós queremos orar, Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, que todos aqueles, ó Deus, que tiveram, Senhor, ou estão com a sua identidade deturpada, que em nome de Jesus, Senhor, seja quebrado, em nome de Jesus, Pai. Aqueles, Senhor, que porventura, ó Pai, foram, Senhor, mencionados, ó Deus, como pessoas que não vão conquistar nada, que é pessoas que não irão para frente, Pai, em nome de Jesus nós quebramos, ó Deus. Pai, que nós cada dia mais, Senhor, possamos estar na Tua presença, Senhor, que cada dia mais, Senhor, nós possamos Te buscar, que cada dia mais, Senhor, nós possamos entender a Tua palavra. Senhor, nos livra, Senhor, da maldade, Senhor, Pai querido, que está no nosso coração. Pai querido, que nós possamos ser homens e mulheres, Senhor, íntegros, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, muda, Senhor, a identidade daquele, Senhor, que muitas vezes se sente derrotado, Senhor, para uma vida de bênção, de vitória, Senhor, em nome de Jesus, Pai, assim como o Senhor fez, Senhor, com esses personagens aqui da Bíblia, Senhor, que através da vida deles, muitas vezes passando por grandes lutas, milagres aconteciam, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo bênção sobre a vida de cada irmão. Pai, que esta oração de Jabes, ó Pai, não seja somente para o nosso ego, mas que seja para o nosso crescimento, Deus, e que cada um de nós possamos nos posicionar diante de Ti, Senhor, e que nós possamos ser úteis, Senhor, na Sua obra, que nós possamos ser relevantes na Sua obra, Pai, em nome de Jesus, ensinando a Tua palavra, Pai querido, que a prosperidade, ela está
elencada, Senhor, a nossa obediência. Pai querido, que a vitória está elencada, Senhor, a nossa obediência, Senhor, a nossa adoração, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que os males, eles não vêm, Senhor, sobre nós, quando nós estamos, Senhor, te adorando, te buscando, mas nós, Senhor, muitas vezes, passando por dificuldades, o Senhor mesmo assim nos abençoa. Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, por cada família aqui nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Tomou posse? Toma posse da sua bênção. Queridos, nós temos que orar com fé, né? Nós temos que orar com fé. E muitas vezes nós queremos a bênção, mas a nossa fé está baixa. Então nós temos que ter fé para que a bênção venha sobre nossas vidas. E que essa bênção, nós não possamos só querer a bênção de Deus, o benefício de Deus, mas que nós também mandamos daqui para cima. Amém? Você foi abençoado? Eu quero orar com quem que está aqui com algum familiar doente, precisando de oração neste momento, que está internado. Quem está precisando de uma oração específica aqui? Aqui, quem mais? Eu tenho um primo, Antônio, está internado, e nós vamos estar orando por eles, né? Eu queria que as pessoas viessem aqui, nós vamos estar orando, né? Orar pelo irmão Ricardo também, que não está bem, né? Quem mais precisa de oração, de uma oração específica, direcionada? Nós vamos estar orando por você. Ora, Vaninha, pedir oração pela saúde de toda a sua família. Amém. Vamos estar orando também, né? Pela vida da Vaninha. Quem mais, gente, precisa de uma oração? Nós vamos estar orando nesse momento, nessa noite, né? Você está no culto da vitória, nessa campanha dos céus abertos. Venha tomar posse. Vamos ficar um pouquinho, né? Um pouquinho distanciadinho. Pode chegar mais, irmã Maria, se quiser. Isso. Nós vamos estar orando por você, né? Vamos estar orando. Vamos estar orando, né? Venha. Talvez o Senhor quer falar com você de uma forma diferente. Amém? Deus tem propósito na sua vida nessa noite. Estenda a sua mão para cá, todos, né? Vamos estar intercedendo nesse momento. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, a vida de cada irmã, de cada irmão aqui em tua presença. Pai, que o Senhor possa ter misericórdia sobre eles, ó Deus. Pai, todos os pedidos de orações aqui nessa noite, Pai. Pai querido, que o Senhor venha sobre essas vidas, ó Pai, curando, livrando, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós não sabemos especificamente, Senhor, onde é a causa, mas Tu sabe. Pai, que em nome de Jesus, Teus filhos sejam abençoados, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, eles possam receber a Tua bênção. Pai, se é na área da saúde, que eles sejam curados, ó Deus. Se é na área espiritual, Senhor, que eles sejam libertados, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, nós profetizamos, Pai. Abençoamos também a vida da Vaninha, Senhor, que pediu oração pela sua família. Pai, que em nome de Jesus ela possa ser abençoada lá onde ela está. Senhor, oramos também pela vida do Antônio, Senhor, que está internado, Senhor. Que em nome Jesus, a cura venha sobre ele. Também, Senhor, oramos pela vida do Ricardo, Pai, que não está bem. Nós oramos pela vida dele, Senhor, e profetizamos a cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha sobre os Teus filhos, Senhor, nessa noite, e que faça, Senhor, a diferença, Senhor, que eles possam entender, ó Deus, o propósito da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, é o que nós oramos. Amém e amém. Tomem posse em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. A salva de palmas. Pode tomar seu assento. Abençoado? Amém? Em nome de Jesus. Olha só. Quinta-feira que vem, nós teremos... É a Aira ou Jefferson? A Aira vai pregar, Davi, né? Então, quinta-feira que vem, a irmã Aira vai estar trazendo, porque eu estou perguntando porque eles ficaram de se resolver, qual dos dois? Então, a Aira vai trazer sobre Davi,
né, uma vida de intimidade com Deus através da oração. Isso daí é Davi, né? E nós vamos aprender, né, o que é ter intimidade com Deus, né, através da oração. Um homem segundo o coração de Deus. E na próxima quinta, nós teremos o irmão Jefferson falando sobre a igreja primitiva, né? E a vida de oração da igreja, a unidade, né, em oração. E por último, nós vamos também estar trazendo a mensagem do Pai Nosso. Então, queridos, não falte, não falte. Estou sentindo falta de alguns irmãos hoje. Não falte, amém? Sábado, agora, depois da manhã, temos o quê? O quê? Hein? A noite dos casais. Não falte, casais, amém? Não falte. Venha estar aqui com seu cônjuge, passar momentos agradáveis, né? Ouvir a palavra de Deus, uma palestra sobre comunicação, né? E eu tenho certeza que você vai ser abençoado, em nome de Jesus, tá bom? Não falte, às 7h30, né, pastor? 19h30, tá? Não falte. Se você tem algum casal para convidar, né, algum vizinho, algum amigo, né, que esteja precisando, traga, olha aí uma oportunidade de você falar do amor de Deus para essa pessoa, para essa família. Amém? Vamos orar então? Estenda a mão em direção ao seu lar, né? E vamos abençoados para a nossa casa. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, porque a tua palavra, ela não volta vazia, mas ela vai cumprir o propósito para a qual foi enviada. Pai querido, que esta palavra venha penetrar em nossos corações, Senhor, e que nós possamos ter a nossa vida transformada através da oração, assim como Jabes invocou o nome do Senhor e foi atendido, assim também, Senhor, fique esta palavra no nosso coração, que nós possamos, Pai, ter uma vida de oração e colher os frutos, os resultados, Pai. Senhor, abençoa os teus filhos no retorno para os seus lares. Senhor, dá uma noite de descanso, de renovo. Que amanhã, Senhor, eles tenham um dia abençoado, Pai. Possam levar a bênção para a sua casa, para o trabalho, aonde eles puserem a planta dos pés, ali a tua bênção acompanhe os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Pai querido, amanhã nossa reunião com os jovens lá em casa. Senhor, abençoa grandemente os nossos jovens, multiplica os nossos jovens e também abençoa no sábado, Senhor, a reunião aqui, a noite dos casais. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas, Pai. E assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. O grande amor de Deus, a graça do Salvador Jesus Cristo e a mais doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Vá em paz em nome de Jesus.